Dr. José Carlos Bongiovanni é professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. É chefe do grupo de fixadores externos da Unifesp. É professor titular da disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. E é com ele que a gente bate um papo agora, falando da medicina preventiva e informativa e conhecendo melhor de perto sobre a cirurgia ortopédica que Dr. José Carlos Bongiovanni pratica a nível de Brasil e a nível mundial. É um prazer enorme recebê-lo comigo no programa, porque nada mais do que importante para mim, porque ele é meu irmão. Então, antes que as pessoas fiquem curiosas, já vamos matar a curiosidade. José Carlos é meu irmão. Ele que é meu irmão, não sou eu que sou irmã dele, não. Tá certo? Tá certo, Mafalda. Ele é mais novo que eu, né? Então ele é que é meu irmão. Como é que, conta pra gente, você é um dos pioneiros a nível de Brasil, como cirurgião e ortopedista, em prótese de joelho. Você é um dos pioneiros aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho dessa história, tanto de joelho como de quadril. Mafalda, você sabe que durante muito tempo os pacientes sofreram muito, né, pela falta de como tratar essas patologias que envolvem as articulações, as degenerações das articulações. E na década de 50, que iniciaram praticamente as próteses de quadril, né? Isso foi uma revolução no tratamento dessas patologias. E elas evoluíram muito, como vem evoluindo, né? E a prótese de joelho no Brasil, praticamente elas se iniciaram na década de 80, né? Foi uma época que eu estava terminando a minha residência, né? Já tinha terminado a minha residência na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz minha formação ortopédica. E então foi nessa época, através do professor Sérgio Rudelli, que é praticamente o pioneiro no Brasil, que introduziu a prótese de joelho no Brasil, né, o professor Sérgio Rudelli. Então, acompanhando o professor Sérgio todo esse período, então nós pudemos, vamos dizer, ter uma formação razoável nesse setor e dar início, né, nas próteses de joelho, que hoje tanto beneficiam a tantos pacientes, né? Hoje muito difundida e praticamente é uma solução. É uma solução para graves problemas anteriormente praticamente insolúveis, né? E é indicado em que casos, por exemplo? As próteses, normalmente, de uma maneira geral, elas são indicadas a pacientes, logicamente, de um pouco mais idade, porque elas também, com o tempo, se deterioram, elas podem desgastar, elas podem ter solturas, né? Então, sempre que possível, a gente indica para pessoas de mais idade. Agora, excepcionalmente em pessoas que você não tenha outra maneira como tratar, não tenha outro recurso, muitas vezes você lança a mão também desse tipo de tratamento através das próteses, mesmo sabendo que esses pacientes mais jovens poderão, eventualmente, futuramente, ter que ser submetidos a revisões e etc., porém, muitas vezes é a única solução. Então, hoje, onde já existe a possibilidade de se fazer revisões, então se ampliou um pouquinho mais a utilização das próteses totais, tanto de quadril quanto de joelho. Hoje temos outras próteses, quanto de ombro, cotovelo e etc., né? Próteses de mãos e etc., de tal forma que possa dar a esses pacientes, né, alguma forma de vida melhor, de mais conforto. Conta pra gente, por exemplo, uma pessoa que seja jovem, uma situação que eu vou te colocar agora, e que sofre um acidente que esmaga o joelho, tá? Pode-se colocar uma prótese num paciente assim? Pode. Veja bem, hoje na traumatologia nós temos muitos recursos, né? Tem se desenvolvido muito a restauração óssea através da síntese, né? Então hoje nós temos materiais de síntese de alta tecnologia, vamos dizer assim, né, que possibilita que você consiga a reconstrução, às vezes quase que impossíveis. Então, sempre que possível, então, a reconstrução ad íntegro do que seria o normal, a sua articulação.
Eventualmente, muitas vezes, como você citou aí, um esmagamento, por exemplo, que não é essa possibilidade. Então, num segundo tempo, depois da fase aguda do trauma, né, em que esse paciente já possa estar em condições, então, eventualmente, você poderá usar uma prótese, ao invés de desse indivíduo ficar com esse joelho rígido, anquilosado, né? Então, eventualmente. Porém, veja bem, devemos sempre lembrar que as próteses, principalmente hoje as próteses de joelho, que já têm um tempo de sobrevida média já elevado, hoje em torno de 15 anos, nessa média. Dura todo esse tempo. Isso, tá? Mas não esquecer que o paciente jovem é o paciente que solicita mais, então ela é indicada em paciente jovem em casos realmente restritos. Sempre que possível, né, tentar vamos dizer, pela restauração biológica, né, não mecânica. E essa prótese, ela é feita de quê? Bom, a grande maioria das próteses, elas são de cromo, cobalto e molibdênio, que é o aço inox, né? Que hoje é um material inerte, tem muito pouco carbono, então quase que não tem reação nenhuma, né, de alergia com... Não há rejeição. Não há rejeição, né? Então são muito biocompatíveis esses materiais. E de titânio, né, que é um outro metal muito resistente, leve, né? Essas próteses normalmente são interpostas com um polietileno, que é um plástico de alta densidade, que desgasta muito pouco, né? Então, e que dá uma certa durabilidade, né, no seu tempo de vida, de sobrevida. Agora, quando a gente fala em prótese de quadril, que é mais praticamente no idoso, como você colocou, a durabilidade dessa prótese também é de 10 a 15 anos? Veja bem, são muitos fatores que poderão interferir. Ou são variáveis? Tem muitas variáveis, né? No modelo da prótese, na colocação da prótese, mesmo, veja bem, na estrutura óssea do paciente, né, tá, que está recebendo essa prótese. Então, essa prótese poderá durar mais ou menos. Logicamente, existe realmente uma durabilidade, tá certo, média, né? Hoje nós temos próteses que são as mais antigas, as cimentadas, que são de muito mais rápida recuperação no paciente. E hoje nós temos as não cimentadas, que teoricamente ainda não temos um follow-up de muito tempo, mas provavelmente essas próteses terão uma durabilidade muito maior do que as próteses cimentadas, né, anteriores. Essa evolução que você coloca pra gente, desde a do quadril que começou na década de 50 e a de joelho na década de 80, ela chega a nível de Brasil muito tempo depois, não é isso? Olha, até que não, viu, Mafalda? A informação, tá certo, tá? Desse tipo de evolução... Mas o médico tem que correr atrás. Sim, sim, sem dúvida, né? Mas hoje a medicina, a ortopedia brasileira, né, acompanha muito de perto. Hoje eu digo, desde essa época, dos anos 50, dos anos 60, eu acompanho praticamente desde os anos 70, né, a evolução ortopédica no Brasil, e posso dizer que a medicina ortopédica do Brasil, ela acompanha par e passo no mundo inteiro. Tanto a medicina americana, como da Europa Ocidental, quanto da Oriental, e assim por diante. O que, lógico, nós temos muitos problemas do ponto de vista econômico, né, de podermos adquirir os equipamentos, de poder colocar, por exemplo, uma prótese de boa qualidade no paciente, né? Hoje você sabe que, não que a indústria nacional está evoluindo muito, né, mas no setor de prótese... Mas deixa a desejar. No setor de prótese, ainda nós não chegamos com a tecnologia que nós temos do material americano, do material europeu. E fica praticamente inviável, né? Hoje, por exemplo, a Previdência não libera uma prótese, por exemplo, importada. E nós sabemos que a sobrevida de uma prótese importada hoje é muito maior do que uma prótese nacional. Então você fica meio restrito a isso, né? Então, para você desenvolver um trabalho, a não ser nas universidades, onde a gente, às vezes, com sacrifício, a gente consegue desenvolver um trabalho em cima de um método, né? Mas na vida normal, profissional do ortopedista brasileiro, atendendo nos hospitais previdenciários e muitas vezes até em hospitais privados, às vezes você tem muita dificuldade em implantar aquilo que você desenvolveu, né? Você esteve na Santa Casa de São Paulo até o ano de 86.
De 86 para cá, você é professor na Faculdade Paulista de Medicina. Isso, nós fomos convidados em 86 pelo professor Laredo, né, a participar da equipe da Escola Paulista de Medicina, posteriormente Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde o professor Laredo deu uma abertura muito grande e ampliou muito, né, tanto do ponto de vista de trabalho, mas ampliou do ponto de vista de estudo em geral, né, de pesquisa, e aonde nós então nos engajamos no departamento, fizemos lá nossa formação de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e tivemos oportunidade então de abrir, né, de ter essa possibilidade de nos difundirmos mais vamos dizer, para o meio externo da Escola Paulista, não só internamente, mas externamente. Você tem alunos aqui no Paraná que foram alunos residentes de especialização lá na Faculdade Paulista? Sim, aqui no Paraná, o norte do Paraná é uma região, vamos dizer, do Brasil que desenvolveu muito, né? Toda essa região aqui, Londrina, todo esse Cornélio norte... Procópio, Apucarana, isso, Londrina. Cornélio, aqui em Arapongas temos colegas que estiveram trabalhando conosco lá, e hoje, veja bem, é um grande centro, né? Londrina, Maringá, Cornélio Procópio e todas essas cidades aqui do norte do Paraná, né? Existem centros, tá certo? Quer dizer que então você garante que as pessoas que tiverem algum problema relacionado ao que nós acabamos de falar, a ortopedia, o norte do Paraná está bem assistido? Está muito bem assistido, com colegas de alto nível, né? Dentro da universidade e fora da universidade. Tranquilamente, hoje o paciente dessa região toda aqui do Brasil não precisa correr em São Paulo, Rio e etc. Tranquilamente aqui no Paraná, aqui, principalmente aqui em Londrina, né? Referência boa. É uma referência de padrão internacional, sem dúvida. Todos os setores, joelho, coluna, quadril e etc. Foi muito bom bater esse papo com meu irmão, doutor José Carlos Bongiovanni. Eu vou gravar, essa entrevista está sendo gravada. Eu quero deixar bem claro que ele esteve em Londrina na formatura da colação de grau da Marise, da minha filha. Então eu aproveitei a oportunidade para gravar essa entrevista, não é ao vivo. E eu vou gravar mais entrevistas, portanto você vai ter mais informações com ele. Obrigada por enquanto. Obrigado, Mafalda. Foi um prazer estar aqui, né, em Londrina, na sua casa, na festa da minha sobrinha, minha filhada, Marise, né? Para mim é sempre um prazer, né? É uma satisfação muito grande, né, estar aqui e nessa festa de aniversário da minha sobrinha. Ok. A gente volta já já depois do intervalo. Você conhece